Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Quero começar a mensagem de hoje pedindo para você ficar até o final desta mensagem, porque creio que ela poderá mudar sua vida e até te transformar se você realmente crer no poder de Deus e ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem porque estão precisando urgentemente de uma transformação. Vocês conhecem alguém que você já tentou mudar o jeito dessa pessoa, mas não consegue? Um filho ou uma filha, um irmão ou até um amigo. Pessoas que vivem fazendo o que é mal e acham que isso é algo normal. Já tive amigos na minha infância que me diverti demais. Amigos chegados que até hoje tenho amizade, mas já tive pessoas que tentaram entrar para a minha galeria, podemos dizer assim, de amigos, mas não conseguiram. Pessoas que viviam me tratando mal e que em tudo achavam que a maldade delas era divertido. Para elas era engraçado tentar ou até não só tentar, mas conseguir maltratar outras pessoas. Mas por que estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas têm o coração duro, um coração que não consegue de forma natural ser transformado. A pessoa tem as convicções dela e não deixa ninguém influenciar a cabeça dela de forma contrária. Mas se for para ir na mesma direção dela, sendo má, sendo egoísta e acreditando que não pode haver mudanças em sua vida, ela ouve e ainda aplaude esse tipo de pessoa que se aproxima. Então gostaria de te falar uma coisa, e não quero que você fique triste ou chateado com o que eu vou falar. Por mais que você tente mudar uma pessoa, mesmo ela sendo sua amiga, seu irmão e até seu cônjuge, você com suas forças não vai conseguir, não vai. Por mais que você faça, por mais que você explique o que é certo, por mais que você mostre a verdade, você sozinho, com suas forças, você não vai conseguir. Mas, graças a Deus, tem como mudar essa pessoa. Existe uma solução para todas as coisas se ouvirmos a voz de Deus. Pastor, por que se ouvirmos? Porque para haver transformação, a pessoa precisa ouvir a voz de Deus e aceitar que essa voz veio dele. Quem já é cristão sabe do que eu estou falando. Por mais que você fale de Jesus para certas pessoas, por mais que ela esteja ouvindo o que você está falando, ela não consegue acreditar que é Deus chamando ela para perto. Tem pessoas até que quando você começa a falar de Jesus, viram um bicho. Ficam agressivas, ficam irritadas e dizem que Deus é um só. E muitos até dizem que somos intolerantes com outras religiões. Então te pergunto, se Deus é um só, por que existem várias religiões? Ah, pastor, porque cada um gosta de adorar a Deus da forma dela. Ué, então tem que ser da forma dela e não da forma de Deus? Sabe o que acontece no mundo? As pessoas estão sendo enganadas por religiões que dizem fazer o bem, mas fazem o mal. Como uma religião que diz ter Deus no meio faz algo para prejudicar alguém. Ainda diz assim, mexeu comigo, mexeu com a pessoa errada. Mas Jesus não pregou o ódio e nem o revide. Jesus pregou o amor e ainda disse, se te baterem em uma face, dê o outro lado. Não foi isso que Jesus falou? Jesus também disse para amarmos os nossos inimigos. Então como podem querer dizer que a Deus se fazem o mal para quem pisa no seu calo? Deus não está no meio desse negócio e abomina quem está nele, pois está seguindo a outro Deus que não é ele. Essas pessoas precisam ouvir a voz de Deus e serem transformadas. Lembram que eu falei que existe a solução, que é ouvir a voz de Deus? Na Bíblia temos um exemplo claro de um homem que dizia ser um homem de Deus, dizia conhecer Deus e que a sua religião era a religião que adorava a Deus. Mas nada disso era verdade. Esse homem foi um perseguidor do povo de Deus porque pregavam o amor de Jesus. Quem falasse que Jesus era o Filho de Deus ou falasse que ele era o Messias, era perseguido, preso e até morto por esse homem. Estou falando de Saulo de Tarso. Esse homem respirava maldade contra os cristãos que falavam de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Perceberam que Saulo respirava ameaças de morte
contra os discípulos de Jesus? Ou seja, esse homem era um fariseu e fazia parte do Sinédrio. Homem estudado nas Escrituras, dizia conhecer Deus e estar fazendo a vontade de Deus. Estar fazendo a vontade de Deus, matando outras pessoas e as prendendo? Então, aqui fica claro que nem todas as religiões têm Deus dentro delas. Por mais que as pessoas falem que Deus é um só, Deus não faz parte de maldades. Deus é verdadeiramente um só. Mas o diabo se faz de anjo de luz para enganar até os escolhidos, e em muitas religiões ele se disfarça dizendo que é Deus. Até porque ele gostaria de ser Deus. Ele tentou roubar o reino de Deus e enganou 1/3 dos anjos, e vocês acham que ele não enganaria as pessoas? Claro que sim. Mas aqui estamos falando de transformação. E Saulo, quando ouviu aquela voz no meio da luz brilhante, perguntou: quem é? Perceberam que ele não reconheceu a voz de Jesus? Ué, mas ele não dizia estar fazendo a vontade de Deus? Como não reconhecer a voz do Filho de Deus no meio da luz? A grande verdade é que nem todos que dizem conhecer Deus conhecem Ele de verdade. Para conhecer Deus, tem que conhecer Jesus. Para conhecer Deus, tem que ouvir a sua voz e querer ser transformado por Ele. Saulo, naquele momento, ouviu a voz e quis ser transformado. Mas pergunto, vocês acham que foi fácil a transformação dele? Sim, foi fácil. Na mesma hora que ele aceitou Jesus e foi batizado, sua vida foi transformada. Mas não quer dizer que a transformação dele não gerou dúvidas e desconfianças. Os discípulos nem queriam aceitá-lo. Barnabé teve que convencê-los que ele havia se batizado e mudado. Mas houve muitas desconfianças de todas as pessoas, assim como há quando uma pessoa verdadeiramente se converte ao Evangelho. Os amigos, os parentes, não entendem a mudança, mas Deus muda e transforma quem quer ser transformado. Se você hoje vive uma vida toda errada, se você hoje era alguém que odiava os crentes, que maltratava e até xingava as pessoas quando falavam de Jesus para você, faça como Saulo, que ouviu a voz do Senhor e se transformou. Tanto se transformou que mudou seu nome de Saulo para Paulo, que tinha um significado de coisa pequena ou humilde. Ou seja, de fariseu, mestre da lei, se tornou discípulo, chamado de Paulo Pequeno. Verdadeira transformação para aqueles que querem ser transformados. Então, para haver transformação, basta ouvir a voz de Deus e querer ser transformado. Se você deixar, ele te faz uma nova pessoa. Ele faz de você uma nova pessoa. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, passou a ser Paulo, o apóstolo, mensageiro de Cristo. Deixe Deus te transformar. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Ouça a voz de Deus. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada. Palavra verdadeira que o Senhor nos mostrou que existem muitas pessoas enganadas por religiões. Pessoas que dizem, Deus é um só. Verdadeiramente, o Senhor é um só. Mas, infelizmente, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele engana a vida de muitas pessoas. Ele está introduzido em meio à maioria das religiões, para que essas pessoas sejam enganadas e achem que estão fazendo o que é certo. Mas como certo, Senhor, se elas estão fazendo maldades? Como certo se elas estão querendo transformar a vida de outras pessoas de uma forma errada, fazendo trabalhos, fazendo coisas que não têm que ser feito? Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Perdoa porque elas estão sendo enganadas. Eu peço até que o Senhor, através desta mensagem, toque no coração delas para que elas possam enxergar a verdade, e a verdade é a Tua palavra. A verdade é o Senhor. Elas não precisam acreditar na igreja. Não, elas não precisam acreditar na igreja. Elas precisam acreditar no Senhor. O Senhor é a verdade. Então, se elas verdadeiramente acreditar no Senhor, elas vão fazer o que é certo e vão até se aproximar de uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Eu desde já te agradeço por essa mensagem e peço ao Senhor que venha abençoar a cada uma dessas pessoas que ficou até o final ouvindo ela. Pai, abençoa a vida dessas pessoas, abençoa o trabalho, a família, abençoa tudo aquilo que elas necessitam. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que necessitam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.